Show de bola. Então vou pedir novamente então aí para Carla se apresentar para vocês conhecerem ela, tá? As formações e experiência dela. Agora sim, Carla. Agora tudo corrigido, vamos lá. Então também sou engenheira agrônoma, atuo na área tem mais de 15 anos. Dentro da engenharia eu atuo dentro da ciência do solo e aproximadamente há 4 anos dentro da análise financeira, parte de organização empresarial e pessoal. E é a mulher das milhas, né? E a gente ainda gosta tanto da parte aérea, ainda que entende de milhas aéreas, né? Verdade. Então, ontem a gente estava repassando o roteiro e eu falei assim, a live poderia já ter sido até ontem acontecido, porque a gente vai desenvolver como se fosse uma conversa mesmo, que a gente já tem há algum tempo, né, em relação a isso. Mas é o seguinte, Carla, eu tenho certeza que muitas pessoas vão entrar, né, e estão entrando nessa live e vão assistir depois, porque querem saber como eu faço para precificar a minha aplicação com drone. E talvez muitos deles estão achando que nós vamos passar uma receita de bolo, né? Então você pega e coloca uma xícara de força de vontade, pega o drone, coloca na caminhoneta. Mas não é bem assim, né, Carla? Não. Você acha que de repente hoje o pessoal que está mexendo com drone, assim, eu vejo que parece que virou uma briga de quem vai ganhar menos. Porque assim, o produtor liga para um, cobra tanto. Aí liga para o outro, o fulano fez tanto, então eu vou fazer menos. Não, eu quero ganhar menos que você, eu vou fazer menos ainda, então eu vou ganhar menos. Parece que virou uma briga de ganhar menos, né? O que você acha assim, que falta, primeiramente, no pessoal que mexe com o drone na parte de gestão, assim mesmo? Paulo, esse é um ponto bastante importante que envolve todo o setor, porque assim, algumas pessoas, ou todas as pessoas, não sei, vamos generalizar aqui, né? Simplesmente vão para o mercado utilizando o que a gente chama de benchmark. É como que o mercado está precificando. Então, se o mercado está precificando X, eu também vou precificar X. Só que isso tem inúmeras variáveis, que às vezes até de desconhecimento do dono, do piloto, de todas as pessoas que estão no operacional, que é o custo dessa operação. Então, e ela geralmente não é igual para todas as pessoas. Envolve variáveis relacionadas à logística, variáveis relacionadas à aquisição do produto, variáveis relacionadas a despesas salariais, enfim, e tudo isso que a gente traz. Então, essa falta de conhecimento de gestão, de como o processo acontece, não só operacional, tem que ter um backstage, né? A gente fala antes, para fazer com que o operacional ocorra da melhor forma possível. Eu quero trazer aqui já a minha história como agronômica na precificação, porque como a gente começou há 4 anos atrás, eu encontrei a Kiara em São Paulo esses dias, né? A Kiara Campos, que trabalha também com drone e dá orientação pessoal no Instagram. Encontrei ela e falei, cara, a gente trocava ideia, 4 anos atrás não tinha informação nenhuma, né? A gente não sabia quanto cobrava, ou às vezes no estado lá era um preço, para nós aqui é outro relevo, são outras culturas, então é outro preço que a gente tem que cobrar, né? Carla, você acredita que a mistura de custo variável com custo fixo, tudo ok no áudio? A mistura de custo variável com custo fixo pode confundir um pouco a mente do pessoal na hora de tentar precificar? Ô Paulo, você sabia que essa é uma questão que vai desde, eu chamo de finanças pessoais, desde as finanças pessoais até a empresarial. Então as pessoas realmente não têm o entendimento do que é um custo fixo, que acontece dentro da empresa dela ou dentro da operação dela, que seriam os variáveis. Mas assim, para resumir de forma simples... Para eles entenderem como calcular então qual a diferença do custo fixo e variável. Que é a diferença entre eles. O custo fixo é aquilo que acontece todo mês no mesmo valor. Vou dar um exemplo aqui do nosso cotidiano, um aluguel. O aluguel é um custo fixo. Agora vou dar outro exemplo de custo variável, trazendo para o cotidiano. Água e luz. Agora vamos trazer para os drones. O que seria um custo fixo do drone? Se o seu drone já é quitado, excelente. Se você tem parcelas, ele é um custo fixo. Então você tem que colocar essas parcelas dentro do seu custo operacional. Agora, o que seria o variável dentro do drone? Toda a logística. Quanto de combustível, manutenção que será necessária, tem pedágios, isso varia, porque depende da distância, né, no qual você vai percorrer.
Eu acredito que assim, a minha deficiência era em tentar também identificar quanto vale a minha hora trabalhada, né? Porque não é palpável uma hora trabalhada. Como eu vou calcular isso? Você tem alguma orientação para tentar entender como calcular a minha hora? Quanto vale a minha hora? Olha, essa é a etapa mais complexa quando a gente faz o levantamento de custos da operação. Porque assim, a gente sempre trabalha com resultado. Então, quanto de resultado que você entrega? Né? Dependendo, isso equivale ao seu equipamento. Então, qual é o equipamento que você tem? Qual a capacidade dele? O quanto de resultado que você consegue entregar para o produtor, por dia, por hectare? Então, isso é precificado, esse custo da hora ele é precificado dessa forma. Uma questão que o pessoal sempre pergunta também em relação à depreciação. Então, vou te dar um exemplo. O que está acontecendo com os drones? Não sei se é só na agronômica que acontece isso, né? Mas, quando comprei o meu T10, há 4 anos atrás, basicamente, eu paguei R$100 mil no kit inteiro. Né? Paguei não, fiz uma grande parceria com um sócio chamado banco, né? Sempre, né? E até hoje ele, né, me come um pedacinho do bolo todo mês. Mas, enfim. Então, paguei esse valor. Hoje, 100 mil, o pessoal pode até ir comentar. Acho que você consegue um T40 com 100 mil. Como é que eu sei qual é a depreciação do drone? Porque parece que ele está... acabou de lançar o T50 e veio o T70 com o T100 e ele já cai o preço muito, sabe? Sim. E a depreciação, como é que a gente consegue fazer isso? De calcular quanto menos ele vai valer daqui a um tempo? Então, existem algumas regras para diferentes setores ou diferentes maquinários. Né, que essas regras elas variam da depreciação desde 5% a 20% de forma anual. Então vai depender também da forma como a pessoa operacionaliza esse equipamento. Porque assim, é igual quando a gente dirige um carro. Né? Quando a gente fala do consumo de um veículo e você tem 2 pessoas distintas com o mesmo veículo, uma pessoa consome mais combustível do que a outra. É a forma como ela usa esse equipamento. Então, na questão dos drones, a gente também coloca a depreciação relacionada a essa forma de uso dos drones. Teve aqui uma mensagem falando também que a hora trabalhada pode ser feita pela ciclo de bateria. Sim, a gente coloca isso também. Tá? Isso é também. Então, é uma série de, vamos dizer assim, de fatores que a gente levanta, né, para saber a hora, né, o custo da hora do piloto, o custo da hora da empresa, o custo operacional em si. Eu basicamente, quando falo rapidamente sobre essa parte da bateria para os meus alunos, em aula, por exemplo, no Senar, eu faço o custo rápido da bateria e eles já falam, meu Deus, já foi tudo isso de bateria. E aí parece que as pessoas que estão em volta ali, um produtor ou outra pessoa, fala assim, nossa, mas tão caro, né, para você trabalhar rápido, sei lá, dependendo do drone, você consegue render, né, consegue render bastante. Então, basicamente, a depreciação, então, de maquinário, de 20% a 30% anual. De 5 a 20. De 5 a 20. De 5 a 20. Aqui. Isso. De 5 a 20%. Em média, tá, gente? Que a gente usa. Em média. Isso. Claro que tudo isso depende. Você falou uma coisa interessante no início, que cada empresa tem o seu custo diferente. Eu nunca escutei o pessoal falar isso, sobre esse assunto. Mas... vejo pessoas julgarem outras, tá cobrando barato demais, ou, enfim, não tiro o meu drone da minha garagem se não for por esse preço, ou até quando eu comecei, é uma história interessante até, quando eu comecei e apliquei em alguns produtores aqui, passei o preço, beleza. Passou um tempo, aquele produtor começou a aplicar com drone também, comprou o drone, beleza, que legal, conheceu a tecnologia através de nós. Aí você acha que ele cobrava o preço que ele me pagou, né? Assim, ele falava, não, o preço que eu te paguei é uma coisa, agora eu sou o prestador, o meu preço é outro, você entendeu? Então, como ele estava na realidade ali, com o drone dele agora, prestando serviço, ele viu que não é assim que funciona, né? Não, faz baratinho, não, vamos fechar tanto, vai dar certo e tal. Não é possível que você vai gastar tudo isso, entendeu? Ele estando agora na posição de terceirização de serviço, ele viu a realidade como é. Ele sentiu na pele tudo que a gente levanta, né? Para que o drone opere mesmo, né, na realidade.
Ainda com eficiência, né, gente? Então, sendo assim que cada uma empresa tem o seu custo, acredito que uma coisa que aconteceu também comigo, pessoal, na agronômica, é que quando a Carla foi lá e atendeu a gente com a mentoria que ela tem, e fomos e chegamos ao nosso custo, então agora eu consigo chegar ao produtor e falar, é tanto, e aí ela ensinou a gente algumas margens que a gente consegue colocar. Você pode explicar para eles como é que funciona mais ou menos? Sim, explico. Sim, como que a gente trabalhou dentro da agronômica? Primeiro a gente trabalhou todo o levantamento operacional que existia dentro da agronômica, envolvendo toda a logística, envolvendo a parte de piloto, a hora da Paula, uma consultoria que a Paula precisasse fazer, manutenções de drone, baterias, ciclos, então eu preciso ter tudo isso detalhado. E levou um tempo, né? Levou um tempinho. A pessoa tem que se dispor desse tempo para poder. E foi legal, porque eu fazia perguntas que a Paula falava assim, peraí que eu tenho que ver isso daqui, eu como é nem que está sabia. acontecendo agora? Eu nem sabia. É igual... Né? Ou senão assim, não, eu não tenho esse dado, eu preciso refazer, eu preciso carregar a bateria para ver quanto tempo que eu demoro. Quanto tempo, você me perguntou quanto a gasolina para carregar uma bateria. Uma bateria. Né? E aí vai. Certo, então aí a gente juntou o operacional. Isso. Juntou tudo isso, a gente conseguiu achar, por exemplo, quanto que o drone custava para ele levantar, andar 1 hectare e voltar. Sim. Começamos por aí. Daí a gente foi incrementando os detalhes operacionais. Quando a gente chegou no final do cálculo, o que a gente conseguiu, vamos dizer assim, trabalhar? A negociação, ou a margem de negociação. Então a gente já sabia o quanto esse drone custava, em operação, tá, gente? Em operação, o quanto que poderia ser cobrado e as margens trabalhadas. Né? Por exemplo, assim, uma questão de desconto. Se caso um produtor solicitar um desconto, o quanto de desconto que você pode dar? Então, isso vai depender do seu custo. Então, por isso que a gente está batendo na tecla que o custo de cada drone é diferente, o custo de cada empresa é diferente. Aí vamos pensar, piloto. O cara que ele tem o drone e ele pilota, ele já não tem o custo do piloto, no caso. Na minha empresa, eu piloto quando dá, né, que eu tenho minhas outras correrias da vida. Né? Então, eu tenho um preço X. Como não... Tem pergunta aí? Eu vou fazer uma. Depois vocês perguntam. Tá. Nossa, tem uma observação aqui dos salários utópicos, que tem várias mentorias que estão falando de salários gigantescos. A gente já chega lá. É verdade. Até me fugiu agora, porque eu fiquei lembrando do pessoal falando mesmo. Também só bala, né, gente? Só bala. Rapaz, é um concurso público ganhando mais que juiz os pilotos de drone aí, segundo alguns cursos, né? Então, hoje na minha empresa, o que a gente consegue fazer? Ela deixou para nós como se fosse uma planilha ali, onde a gente consegue ter margens. Não, então eu quero ganhar 50%, 40%, 30%, e aí vai. Eu consigo trabalhar isso no desconto do produtor. E aí o que mais pega, então, são... os riscos que podem ocorrer durante a aplicação, como nós conseguimos calculá-los, por exemplo. Eu peguei um serviço há um tempo atrás, depois é uma live só para eu contar o BO que foi tudo isso. Né? Aventura. Quem me conhece pessoalmente sabe o que aconteceu com um drone meu, caiu, enfim. Então, quando eu aceitei esse serviço, até aceitei por um valor ok, né? Ainda não tinha tido mentoria, ainda não tinha calculado o meu custo, só fui indo, né? E aí o drone no meio caiu e tal, e me deu um custo, acho que tinha aplicado uns 10 hectares, me deu um custo muito alto de conserto. Como é que eu consigo, Carla, calcular, será que o drone vai cair? Vai contar com a sorte, né? Será que na hora de ir acontecer alguma coisa com o carro? Como eu consigo fazer essa variação para tentar precificar ok? Tá. Aqui, pessoal, a gente vai partir desde alguns princípios, tá? Que a gente envolve desde a parte da gestão empresarial, cultura da empresa, contratação, treinamento de pessoas, né? Até pediram aqui, se é viável um treinamento para piloto, se trabalhar só como piloto, se é interessante. Depois a Paula vai responder. E
Em segundo lugar, eu sempre dou um conselho que, na verdade, é todos nós, né, que trabalhamos dentro da parte de análise financeira, educação financeira, isso vale para a pessoa e para a empresa. A partir do momento que você gera a sua receita, né, você fez uma venda, fechou um contrato, recebeu por isso, ou você recebeu o seu salário, você precisa entender o custo total dessa empresa e desse custo a gente faz a reserva de emergência. Isso é primordial. Isso seria a sorte. Sabe contar com a sorte? Então, toda empresa e toda pessoa precisa ter a sua reserva de emergência. Então, se caso acontecer um incidente, como o que aconteceu com a Paula, e a reserva de emergência já estava lá estabelecida, né? Ela É calculável essa reserva? Ela é calculável. Ela é baseada exatamente, tá, pessoal? Exatamente nos custos essenciais dessa empresa. Então, o que é essencial dentro dessa empresa é o valor que eu utilizo, e isso varia, tá? De empresa para empresa. O quanto que eu preciso para que ela gire, para que ela funcione, e a gente multiplica isso ao longo do tempo. Então, assim, falando de empresa, a gente precisa multiplicar isso para pelo menos um ano, mas a gente pode começar, que é o que eu costumo falar, né, Paula? A gente começa. O legal da minha experiência chegar nesse ponto da minha precificação hoje na agronômica é que a Carla sempre foi, como é que eu vou falar, muito sábia, porque às vezes a gente pega uma mentoria, uma coisa, e a pessoa não entende a nossa realidade. Então, quando a Carla chegou e a gente abriu como estava a nossa situação, então ela foi ponto a ponto, né? Tanto que daí hoje a gente já após ter chego já na precificação, a gente também está conseguindo acertar outras coisas da vida, até na minha vida pessoal. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E um dos erros grosseiros que a gente comete é separar, juntar o PJ com o PF. Exato. Cartões, Isso né? aí. E tudo isso. Então, assim, a pessoa que vai te orientar, ela precisa entender que o seu dinheiro não vai brotar na árvore no outro dia para que você tenha essa reserva. Outra coisa legal que a gente comentou ontem sobre essa reserva, no caso, que de repente pode não ser dinheiro físico, mas a pessoa tem um seguro, por exemplo. Isso. Uma outra forma é essa. Uma outra forma de se precaver. Né? Isso. O ideal é os dois. Não tem os dois, começa com um ou com o outro. Certo. Uma grande questão que nós temos também quando mexemos com drone é a entre-safra que nós passamos, né? E aqui, principalmente no nosso estado, planta-se soja, milho e dá a janela. A agrônoma, então, entende esse período. Inclusive, foi um dos principais fatos em que eu escolhi chamar a Carla, né? Eu passava muito apurado esses meses, porque o drone continuava ali, tinha que pagar a parcela dele, tinha o carro, tinha que pagar a parcela dele, enfim. E aí teve um ano que nós fomos para a Bahia aplicar. Foi uma época que foi uma febre, todo mundo indo para a Bahia, né? Agora parece que deu uma acalmada. Desbravando, abrindo campo agrícola. Rapaz, eles plantam milho lá, não sei se tem alguém da Bahia aí. Mas... Tem alguém da Bahia aí, gente? Compartilhar com a gente as experiências. Então nós fomos, eu também ainda não tinha tido nenhuma orientação financeira em relação à agronômica e erramos bastante, mas voltei empatada, vamos dizer assim. Não teve queda de drone, as meninas muito responsáveis que foram e tudo mais. Então, eu quero que você dê uma dica para o pessoal daqui da nossa região, ou seja, outra região do Brasil aí, que ocorre a entre-safra. O que fazer? Isso daqui é a síntese mágica. De tudo que a gente vem conversando até agora, até o começo da live. Sim. Pessoal, assim, a gente sempre tem que estar preparado para o dia de amanhã. E estar preparado para o dia de amanhã às vezes, a gente conter despesas. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo hoje dentro da empresa de vocês, dentro do operacional de vocês, para a gente saber até onde que a gente pode andar. Né? Como a Paula bem disse, né? Quando eu entrei dentro da agronômica para organizar a parte financeira da agronômica, assustou por causa da reserva, mas eu falei assim, vamos começar. Sim. E hoje está tudo muito bem encaminhado. E é isso, gente, tem que começar. Eu preciso ver números. Né? A gente lida muito com isso. E qual o conselho principal que eu dou na entre-safra? Se preparar antes. E o se preparar antes é você ter acesso detalhado a todos os números da sua empresa. Sim. E aí, com base nisso, a gente consegue fazer as reservas, tanto da empresa quanto do pessoal.
algo legal também da gente comentar, como não sei como está o clima aí. Tem pergunta aí? Não, pode continuar. Não sei como está o clima em outros estados, muito distantes de nós, mas aqui passamos por algumas secas, né? Geada, enfim. E o próprio valor das commodities também são bem variadas, né? Ninguém tem muito controle sobre isso. Eu consigo, por exemplo, entender o que está acontecendo com o produtor. Eu sei, ele colheu mal mesmo e de repente dá esse desconto para ele, né? E para isso também tem que ter tudo na ponta do lápis, né, cara? Não tem como. Isso, exatamente. Porque, na verdade, quando a gente chega no produtor para poder tentar fechar um serviço, a gente coloca ali todas as qualidades que as oportunidades que o drone vai trazer a mais para ele. Entra amassamento, entra parte ambiental lá que você falou. Isso, você tem consciência ambiental. Você tinha falado uma frase. Um detalhe que a gente não comentou, mas nós somos coordenadores de voo aeroagrícola, né? Sim, isso. A gente tem essa responsabilidade quando a gente fala dessa área. Quando a gente fala de drone ainda, tem toda essa importância ambiental, certo? Tem muitas pessoas olhando o drone voando e como que ele está aplicando. Só que para a gente poder autorizar um voo, né, Paulo? A gente tem que ter condições climáticas controladas. Sim. No drone é pior ainda. Na aviação em si, ela é pior ainda, esses controles. Então, o que a gente consegue ter? Eficiência ambiental. Então, o que é isso? A gente livra ou a gente minimiza qualquer efeito, por exemplo, assim, que não era esperado, né? Então, a gente consegue ter esse controle ambiental na aplicação. Um dos benefícios aí que o drone traz, né? Então, voltando ao assunto, então a gente tenta de todas as formas mostrar para o produtor os benefícios que ele vai ter através da aplicação, né? E isso entra na negociação também. Exato. Do valor, né? Então, sabendo que ele também tem essas variações de preço de commodity, enfim, clima, que também não depende dele. Eu acho o produtor rural um cara corajoso demais, né? Coloca, às vezes, milhões em céu aberto. Sim. Então, é muito importante que você tenha, então, o seu custo na ponta do lápis para conseguir chegar nesses descontos, né, para o produtor. Carla, o que você acha bacana de lucro mínimo para quem trabalha com drone? Assim, quanto que você acha que eu consigo, para eu conseguir ganhar um dinheirinho bom ali, até onde eu consigo chegar? Tem como você dar uma base? Eu vou generalizar, tá? Tá. Porque generalizando, a gente pegando vários setores econômicos, tá? E a gente pode pegar isso como uma referência e trazer para você gerar uma renda que você possa trabalhar, ficar tranquilo, por exemplo, é no mínimo 20%. 20%. 20%. Então, a partir do seu custo, 20% já seria já o lucro que você começa a gerar. Para você fazer suas coisas pessoais também, né? Desses 20, quanto vai para minha reserva? Dos 20%? Isso é legal. Quando a gente começa a trabalhar essa parte, a reserva de emergência da empresa pessoal, a gente entende ela também como um investimento. A gente não quer usar. Mas se caso a gente precisar usar, que bom será se for para um investimento e crescimento da empresa. Então, é no mínimo de 5% a 10% para começar. Entendeu? Desses 20? Desses 20. Pelo menos. Lembrando que a pergunta foi qual que é a margem mínima para você começar. Para começar a ganhar ali. Isso. E dependendo do contrato que é feito, a gente consegue estender essa margem, né? Vamos dizer assim, de lucratividade da operação até valores acima de 50%. Só que tudo depende, tá, gente? Depende da cultura, depende do local, depende da logística, relevo e assim por diante. Mapeamento, né, Paulo? Sim, mais do que eu, entende também. mais do que eu. Você acha que, por exemplo, para o produtor, se ele fecha toda a safra comigo, eu consigo dar um desconto devido ao maior volume? Se você tem um produtor que ele já se tornou seu cliente recorrente, certo. E toda a safra ele já acordou com você um contrato que você tem essa segurança para trabalhar, ou seja, você tem previsibilidade futura de quanto que você vai ter de receita e, vamos dizer assim, realmente é aquele cliente, né, aquela pessoa que está junto com a empresa, você consegue trabalhar assim uma margem maior de negociação com ele. Com certeza. Isso é acordado entre partes, tá? Eu, assim, sinceramente espero, Carla,
que o pessoal que está escutando, se pelo menos uma das pessoas que estiver escutando, que a gente está falando, tiver algum insight, né? Isso. De querer mudar e querer precificar da forma correta, a gente já fica feliz, pelo menos uma pessoa entrar. Teve uma observação aqui que falou assim, que o custo da operação também depende de toda a regularização que você tem da sua empresa. E sim, né, Paula? A Paula vai explicar até melhor essa parte de todos os cadastros que a gente precisa ter, isso tem que estar tudo organizado. Ainda há algumas certas confusões sobre a parte de regulamentação, mas o Lucas aí do Mapa tem rodado algumas palestras e tal para explicar como vai vir agora. Dentre essa mudança que vem é onde o produtor, se no momento da aplicação ocorrer, não sei se você sabe disso, no momento da aplicação ocorreu uma deriva, que aconteceu alguma coisa e tal, agora o produtor irá também se responsabilizar se ele contratou uma empresa que não tem documentação, por exemplo. Olha que interessante, porque isso vem de encontro com uma pergunta aqui, ó. Será que as mudanças propostas no que tange a fiscalização dos droneiros e irregularidades vão continuar atuando? Que eu acho que é esse questionamento. Se o droneiro não está todo regulamentado em todos os órgãos competentes, né? Você falou que a responsabilidade vai ser não só para o aplicador, mas também para o proprietário. Para o aplicador, para o proprietário e para o produtor, dependendo do grau em que ocorrer o dano, né? Esse dano, exatamente. Então, nós termos o custo calculado e dentro, quando a Carla foi calcular para nós o nosso custo, todo o meu custo de documentação também entrou, né, Carla? A gente foi colocando tudo certinho. Primeiro passo para quem está perdido agora, Carla. Acho que eu quero começar. Eu quero, igual a Paula, assim, saber certeza quantos reais é o meu custo. Foram perguntar assim, já falaram sobre o custo por hectare? Então, eu não vou revelar para vocês qual é o meu custo, tá? Mas eu sei centavo por centavo do meu custo hoje. Quem está perdido, Carla? Como posso começar? Como começar? Amanhã vocês vão começar, tá, pessoal? Então, como fazer? Te contrata. Que foi até legal que veio uma observação aqui que é difícil de competir no mercado, especialmente com as pessoas que não têm esse conhecimento. Ah, né? sim. Então, sim. Elas usam esse valor de referência do mercado e coloca lá para ela, né, a venda. Então, como que você começa? Por conhecimento mesmo. O primeiro conhecimento que você tem que ter dentro da sua empresa é levantar os seus dados. A gente precisa olhar para os números da empresa. Né? Sem os números da empresa, você projetar eles literalmente numa planilha, num caderno, o que for mais viável no momento, para a gente começar a olhar para isso e ver como fazer ajustes, né, Paulo? Porque teve alguns ajustes que a gente fez também, né, operacionais, de custos, gastos, etc. Não tem como vocês avançarem. Então, uma observação, tem que planejar tudo. Uma observação legal do atendimento da Carla é que ela foi na raiz, por exemplo, lá desde o meu momento de tirar uma nota fiscal, se estava correta a nota fiscal, o jeito que eu tirava, porque daí o custo também vai entrar, né? Vai entrar. Então ela foi até lá. E ocorreu de eu também ter que trocar até o formato de contratação do piloto, né? O seu modelo de, vamos dizer assim, envolver um pouco de modelo de negócios também, da agronômica. Exatamente. Então, a gente geralmente olha o outro, vê quanto ele está cobrando, né? Tenta dar o valor, o produtor, não sei nos outros estados, mas aqui em volta de nós, começou a ligar para um e para outro e começar a falar preço e virar essa briga de quem ganha menos. Então, a partir de que você sabe o seu custo, você está fora dessa briga de quem vai ganhar menos. Não dá para te atender porque, né, eu cansei de recusar serviço por causa disso. Não tem como. Hoje aconteceu isso. O produtor me ligou e falou: Paula, é tantos hectares, quanto você faz? Daí eu falei X. Aí deu um valor lá e uns quebradinhos, daí eu arredondei um pouquinho para baixo, para ficar. Falei, não, tantos a gente vai aí. Ele falou, puxa, o pessoal aqui de perto está cobrando tanto, que era R$5 a menos do meu. Eu falei, eu cobro o que eles estão cobrando então, porque daí eu entendi a minha margem, né? Então eu tenho calculado.
Aí ele falou, não, então se é o que eles estão cobrando aqui, vou fazer com eles. Falei, então tá bom. Pronto. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó, que mandaram. Pronto, é isso. Ó, nosso agricultor ainda é muito resiliente e desconfiado. O proprietário diz, tenho quem aplica para mim por R$65. Cara, se você sabe o seu custo de operação, esses R$65 pode estar equivalendo a 10, 20, 30% da sua operação. Então, cabe a você aceitar ou não. Aqui tá complicado. Que foi a negociação que a Paula fez. Aqui tá complicado. Eu estou hoje ciente aí do meu custo, então eu até a Dai sempre fala pra mim assim, falar não é tão fácil, só fala, não vai dar. Obrigada, não vai dar, é só isso, a gente tem que aprender a falar não, né? Isso, outra coisa interessante também para vocês, né, que são proprietários de empresas, são pilotos, né, são os dois ao mesmo tempo. Isso também tem. Você tem que entender qual o valor que você entrega. Não, choro por choro, gente, tem em todos os setores. Aquele vídeo que você me mostrou ontem, comenta aí, pessoal. É muito legal, assim, porque às vezes vocês vão se deparar justamente com o comentário que fizeram aqui, que o produtor vai te comparar a outra pessoa, né? E aí você pode usar alguns argumentos dessa comparação, que é o valor que você entrega e por que você vai fazer um valor menor, sendo que é isso que traz a receita para sua família. Né? Então é isso que faz com que a sua vida pessoal gira, né? Ela se desenvolva. No vídeo que eu gravei, que a gente estava divulgando a live, eu falei sobre o produtor. Ele me indagou se eu cobriria o custo do avião, por exemplo. Né? Mas o avião rende muito, né? Rende muito mais que dependendo do drone. Mas, por exemplo, eu com o meu T10, Paulo, você aplica 1.000 hectares para mim? Eu aplico 1.000 hectares. Pode ser que eu leve um mês para aplicar 1.000 hectares. Mas eu aplico com o meu drone pequeno, né? Tudo ok. Então, assim, o produtor, né? Até os produtores deveriam também ter uma live dessa para eles, né? Eles precisam entender também quanto eles podem, até onde eles podem ir para pagar também, né? Então, assim, fica nessa, vai jogando para baixo, jogando para baixo, jogando para baixo. E eles mesmos sabem o quanto, de repente, eles têm de faixa para cobrar, para pagar essa aplicação, né? E tempo, né? Porque o tempo hoje em dia é valioso. Exatamente. Por exemplo, eu quero fazer percevejo, preciso fazer percevejo. Percevejo numa noite, ele acaba com a lavoura. Eu tenho que aplicar, agora. Então, você também você cobra o seu valor, né, pelo seu atendimento naquele momento, com o seu custo já calculado certinho. Vou te perguntar sobre sócio investidor agora, que tem bastante, eu tenho alguns amigos, tem pessoal que só pilota e tem o investidor que só entrou com dinheiro, por exemplo. Eu tenho a minha visão de gestora para falar sobre isso, onde eu acredito que o investidor ele pode entrar com dinheiro, tudo bem, mas ele precisa ter uma prévia de como funciona a operação, pelo menos. Né? Inclusive, acho que uma pessoa me perguntou sobre isso. Quero investir com drone, mas não sei nem para onde vai, mas eu tenho piloto. É super arriscado isso. Como é que você acha que fica legal essa divisão entre o operacional, o investidor e tem um outro, né? São 3 personas. O estratégico. O estratégico, depende, né? Depende. Você pode explicar para eles como seria? Essa questão de sociedade ela é sempre complexa, né? A gente até fez um treinamento em conjunto uma vez sobre o Eugênio, né? Sobre estratégia de negócio e dentro da sociedade isso é uma grande discussão. Bom, como que a gente encara uma sociedade sendo que eu tenho uma pessoa que ela é responsável pelo operacional, ou seja, ela vai fazer as aplicações, eu tenho uma pessoa que é responsável pela venda, pelas contratações, e eu tenho uma pessoa que é o sócio investidor, que literalmente vai injetar, né, dinheiro para fazer com que o operacional funcione. Isso pode ser acordado em ambas as partes, equivalendo ao tempo gasto de cada sócio dentro da operação da empresa. Né? Geralmente o investidor ele precisa de retorno, sim. Né? No entanto, o estratégico e o operacional ali eles têm custos de andamento.
Então, como que a gente faz essa divisão? A gente coloca uma percentagem maior para quem está de fato ali no que a gente chama operacional. De skin the game, está ali no dia a dia fazendo venda, fechando contrato, fazendo atendimento, e a gente coloca um valor um pouco menor para o investidor para que ele tenha um retorno ao longo do tempo. Aí tá, agora a gente vai causar polêmica. A gente vai causar polêmica? Porque se tem o cara que está no operacional e ele está ganhando menos, amanhã ele vai ligar para a Paula e a Carla. Isso gente, é um contrato de sociedade. É geralmente assim, né? Não é regra. Não é regra, porque o que acontece? A partir do momento que vem a receita, fechou o primeiro contrato, primeira coisa que você paga é a despesa. Pagou as despesas, isso inclui salários. Aí a gente vem para a lucratividade da empresa. Tá? Então, todas as despesas mais os salários, aí a gente fica com uma margem que é a lucratividade. E é essa margem de lucratividade que a gente faz a distribuição entre os sócios. Ela pode ser igualitária se for acordada ou ela pode ser particionada. Né? Então, assim, e ela pode partir de um princípio de, por exemplo, quem está realmente na linha de frente, né, ter um maior retorno? Pode. Ela pode ser igualitária, porque até o sócio investidor vai ajudar, talvez, em vendas ou alguma coisa nesse sentido? Pode também. Então, tudo isso é acordado. É acordado. Então, assim, se você está trabalhando nesse formato, né, e está ok, tudo bem. Eu sei de pessoas que é 50-50. Mas é uma realidade, assim, que até para mim, eu falo... Puxado, né? É puxado, mas é como se fosse um sonho viver assim. Porque eu não investi dinheiro e de repente o drone cai, eu ligo pro cara e falo, olha, caiu, vamos consertar. E o cara fala assim, quanto ficou? Assina o cheque. Então, assim, pra mim, que comecei sozinha e, né, tive que contar com o banco e juro alto, e ela calculou o juro. Ai, que raiva, gente. Calculou o juro. Não, isso eu não quero saber dela. Não, a gente tem que saber sim, porque se for para quitar, vamos ver tudo certinho. Então, de repente seria um sonho ter um investidor. A gente pode falar sobre esse assunto num outro momento, né? Uma próxima live, por exemplo. Eu quero aplicar com drone. Tem um investidor, como proceder, né? O rapaz tinha perguntado aí se é viável trabalhar como piloto. Se compensa. Em vez de ele montar uma empresa e comprar os equipamentos, ele fazer por exemplo, um curso de pilotagem, não sei como é que chama, Paulo. De piloto. E assim, trabalhar somente como piloto. Vamos, por exemplo, para trazer para o nosso normal, né? Se vale a pena eu fazer curso de agronomia para atuar como agrônomo. Quantos agrônomos são formados por ano? Depende. Por ano? Mas muitos, né? Muitos, né? Muitos. Vamos pensar só na cidade de Dourados, que é onde a gente está. Você é professora da FGD? Sai ali da universidade em torno de... Hoje está variando de 30 a 40, mais as particulares, que também variam 60 formados, né? Certo. Então, assim, por ano, mais de 100. Então, né, respondendo essa pergunta, eu digo que, assim, todo ano se formam agrônomos e eu estou aqui tentando fazer diferente, tentando me reinventar também, né? Então, para você que fez um curso de piloto, às vezes não está conseguindo emprego, é complicado, você tem que ter paciência, o mercado às vezes exige que você tenha experiência e às vezes é igual o recém-formado, contrata-se com experiência e né, fica naquela. Então, tenha paciência, tá? Não se desespere. É um mercado que tá muito crescente, né, Carla? Assim, aqui em Dourados mesmo, hoje estamos quase tropeçando nos drones aqui das empresas. A gente tem demanda, não está faltando, né, serviço, graças a Deus. A gente acompanha os amigos aí também que estão aplicando. Então, aguarde, a sua oportunidade vai chegar. Tente ser diferente, continue estudando. Tem bastante... 4 anos atrás, quando eu comecei, não tinha quase informação sobre drones. Hoje, né, estamos aqui, trazendo uma pessoa que entende da parte de gestão de drones, quando que eu pensei lá atrás que eu poderia ter esse custo calculado, né? Então, tenha paciência, estude, tem bastante coisa gratuita na internet mesmo, né, cara? Por os pilotos ir escutando e aprendendo. E tenha paciência, essa é a minha deixa.
Até teve alguns comentários aqui, né, falando que um colega aqui falou, Sinclair Silva, ele falou assim, aqui em Goiás e Mato Grosso o piloto está em falta. Mas eu acho isso muito estranho, gente, de verdade. Porque ao mesmo tempo que me mandam muito... Aí um comenta que na safra qualquer lugar fica em falta. Sim. Também, então tudo depende de onde você está, como que você olha para o mercado, né? Eu acredito também que existe aí uma atenção, de repente, para o gestor, né? Eu, como dona da empresa, até onde eu consigo chegar pagando bem, porque o trabalhador recebendo bem e feliz trabalha melhor, né? Até, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas veja bem, eu brigando ali com o meu funcionário e de repente ele tá lá com o meu equipamento de 150 mil na mão, ou juntando com tudo, sei lá, dá 300 mil, pessoal que mexe com drone grande, e você está tratando, por exemplo, o funcionário de uma certa forma sem cautela, ele pode só simplesmente tacar o drone numa árvore e falar foi sem querer. Então tem que ter cautela em tudo que você faz, né? Tem que estar feliz aonde você está trabalhando. Se você não está satisfeito, procure outro emprego e por aí vai. Por aí vai. O povo tá animado aí. Tá animado. Uma pergunta aqui sobre custos, né? Do Poser. Acho que tem que fazer uma propaganda ao contrário. Como? Será que a gente vai fazer uma propaganda ao contrário? Como? Me explica melhor aí, Poser. O que você quis dizer com isso? Você quer dizer no sentido daí, por exemplo, assim, pegar todos vocês, a gente faz a precificação de todos os drones, começa a fazer as divulgações, né, levar isso para conhecimento público, as mídias sociais, aí várias plataformas, para daí essa informação chegar no produtor? É isso que você quis dizer, será? Sabe o que aconteceu comigo no domingo? Acabou o gás lá em casa. Acabou o gás sempre, domingo né? à tarde. Sempre. Fomos estourar uma pipoquinha, acabou o gás. Aí, Carla, eu liguei pro rapaz do gás ali do meu bairro, estava fechado. E se eu não me engano, né, se eu não estou muito enganada, é R$150 o gás dele. Ok, né? E aí eu tive que, então, ir em busca de outra pessoa que entregasse naquele momento. Como é que eu ia esperar segunda-feira para pegar o gás? Não tinha como. E aí eu falei, quanto que é? Daí ele falou assim, 158. Então, assim, eu paguei R$8 a mais porque eu precisava naquele momento. E vai ter momento na aplicação em que você vai conseguir pegar essa margem e aumentar bastante para o produtor, porque ele está desesperado, ele precisa. Aí ele precisa saber o quanto, até onde ele pode chegar para te pagar também. Exato. Né? Então, no fim das contas, o consumidor, no caso eu estava ali comprando gás, eu fiz uma escolha. Ou eu comprava um gás R$8 mais caro, mas eu teria para fazer janta e café da manhã, de repente, no outro dia, ou eu esperaria. Né? Então, o produtor também tem que entender esse time. E a gente consegue trabalhar essa margem, né? Exatamente. Ele falou que seria assim, ao contrário? Mandou assim, ó, ele disse que fez uma simulação com um drone pequeno e ele teria que fazer 600 hectares mês para cobrir custos e sobrar uma margem boa. Bom, primeiro a gente tem que entender quem que é o seu custo e o que você quer dizer com margem boa. Depois, mostrando os benefícios e vantagens. Ele que na pergunta se a gente tem que divulgar mais benefícios e vantagens do uso do drone. Nas pulverizações aeroagrícolas, né? Na parte agrícola. Agora, eu que sou a convidada da live, ela tá fazendo as perguntas pra mim. A gente é que eu tô cuidando aqui. Tá. Me fugiu agora a pergunta dele. Ele quis dizer assim, que aquela pergunta, se a propaganda é ao contrário, se a gente tem que falar de vantagens. As vantagens. Tá, aconteceu também essa semana comigo. Ponto positivo, ponto negativo. Aconteceu essa semana comigo. O produtor falou, Paulo, eu tenho que dessecar uma área e tal. E aí eu falei... E aí ele falou assim, não conheço muito bem da tecnologia, preciso entender melhor. Né? Então, quando ele dá essa deixa, aí a gente rasga, hein? Aí rasga o verbo. Não, é que o drone é assim, assado. Tudo bem, de repente, em tempo ele vai demorar um pouco mais, mas aí tem o vórtice da hélice que, né, empurra para baixo ali as gotas, enfim. Então, eu acredito que sim, a gente tem que bater na tecla de todos os benefícios que o drone traz. Mas, às vezes, o produtor não quer nem saber. Quando ele dá essa deixa, eu falo.
quando ele dá essa abertura para mim. Depois vou trazer a Thierry aqui para mostrar como faz para vender a aplicação, né? Olha que legal, já vamos anotar aqui, ó. Como vender a minha aplicação. Live, como vender a aplicação. É Ótimo. mais ou menos isso. É isso? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Não. Por enquanto aqui a gente só me retornou aqui um questionamento, viu? Ainda temos muita carência de materiais que possam subsidiar nossa operação. Tudo é PV e avião. Aonde será que você está? O Alfredo Jaime. Ah, sim, o Alfredo é Campo Grande aqui, né? Sim, ainda tem, o produtor tem essa visão do autopropelido, que eu bato sempre na tecla que a gente não pode desmerecer as outras tecnologias, né? Temos aqui o autopropelido, então há muitos anos serviu muito bem os produtores. O drone vem para somar, né, as atividades. Entrar numa área que não dá para entrar, não tem pista de pouso perto, o avião não consegue ir, o drone vai, né? Então é uma oportunidade. Assim, e fugindo até da parte de aplicação, os drones em si, agora o T100, não sei se você viu o lançamento do T100, ele agora também transporta, enfim, o que você quiser, ele faz transporte do que você precisar. Que legal. Então, você tira ali o tanquinho ou de sólido ou de líquido, e aí ele vem uma corda e você consegue transportar de repente, vou levar a marmita lá pro pessoal que está na lavoura. Aí vai com o drone e leva a até Amazon lá. entregando os produtos lá nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Que legal. Isso. Olha Então, como é para nós um mercado novo e bom, por isso que eu falo, tem muita oportunidade. Será que me compensa ser piloto? Com certeza. Com certeza. Se de repente você não vai ser piloto agrícola, você, né, seja piloto então em outro formato que o drone também tem. Quando eu começo a minha aula no Senar, eu falo pro pessoal assim, o que um drone pode fazer? O que vocês acham que o drone pode fazer? A gente começa a listar tudo que pode fazer. Pulverizar, plantar, distribuir sólido, transporte, não só no agro, transporte, limpeza de prédio, imagens, bélico, né? Hoje em dia, nas guerras aí da Rússia, inclusive, estava tendo umas imagens, estava conversando com o Vicente, que liberou umas imagens dos drones lá na guerra. Então, assim, você entendendo o processo de como é ser um piloto, não só de drone agrícola, olha a quantidade de oportunidade que tem, né? É uma quantidade enorme. Vou deixar aqui um recado do Alfredo. Conheci a Paula pessoalmente semana passada e quero parabenizá-la pela postura profissional. Não, o Alfredo, a gente conversava só no WhatsApp. Que legal. Mas, Alfredo, eu também. Prazer em te conhecer, tá, meu amigo? Ajudou a gente ali numa aula, levou o drone pro pessoal. E Carla, eu fico tão feliz quando eu encontro um cara que mexe com drone, que ele é preocupado. O Alfredo, vou abrir aqui, ó. O Alfredo é policial aposentado e caiu de paraquedas na área do drone. Eu tenho um colega meu de Ponta Porã que é militar, também entrou, militar aposentado do Exército, entrou na área dos drones. Que legal. Esse pessoal é muito corajoso, né? Muito. A gente formado tem medo. O pessoal falando, não, eu vou aprender. E aí, que legal, porque daí busca informação mais ainda. E é uma das coisas que eu perguntei pro Lucas do mapa. Falei, Lucas, se de repente... o Lucas é fiscal do mapa, tá? Se de repente o mapa colocasse que só agrônomo ou técnico agrícola pudesse pilotar drone, não seria melhor? Não ia ter menos cagada? Mesmo. Aí ele falou assim, menina... Aí que tem. Quantas pessoas saem às vezes da faculdade e não sabem nada, né? Então, às vezes, pessoal, de verdade, tenho amigos agrônomos que aplicam e tenho como o Alfredo, uma pessoa que saiu, né, do serviço público, e a preocupação que ele tem em trabalhar da forma correta é admirável. Total. Admirável. Então é bem legal isso aí. É uma pessoa que dedica, né? Por ela não ter um conhecimento, por exemplo, assim, na parte de defensivos. Um pouco mais. Na parte de defensivos, como a gente tem dentro da carga da engenharia agronômica.
ela vai buscar para saber até onde ela pode ir, Sim. quais são as regras, né, como são as aplicações. Então, esse conhecimento é bem interessante e vem de acordo aqui com o comentário do Poser de novo, que ele fala assim, que o problema que ele vê é a falta do conhecimento de operação do equipamento. Do equipamento, exatamente. E também da eficiência em si dos produtos, né? Esse cara mesmo que me mandou mensagem hoje para nós aplicarmos, era no Pantanal ali, um herbicida. E eu falei para ele assim, você não acha melhor a gente marcar para depois da chuva? Porque nós, com entendimento de agrônomo, né, sabe que tem que ter pelo menos uma umidade ali, uma temperatura ok. Nós estamos há um tempo sem chuva aqui, né? Ele falou, não, já vamos fazer logo. Aí não faz efeito o produto? Não faz efeito o produto, a culpa é de quem? Do drone, né? Eu falei, não, vamos esperar a chuva, rapaz. Aí a gente vai tentando orientar. Vamos lá, então, só recapitular para nós liberarmos os meninos para janta. Para janta, só fazer um comentário. Sim. O Rafael falou que já viu uma notícia do pessoal num pomar de laranja com um T100 transportando as caixas de laranja para fora do pomar porque o terreno era muito dobrado, muito movimentado. Muito legal. Isso é fato, gente. Nem, por exemplo, Minas Gerais, que é um lugar onde eu atuo também na parte com café, na parte de pesquisa, consultoria, dentro de uma empresa que ela tem um centro de pesquisa. Parte das operações deles é feita a parte de pulverização de defensivos com drone devido ao terreno, e outra parte é mecanizada, e a outra parte ainda é feita com tração animal, e os animais são extremamente bem cuidados. Então, olha só a diversidade que tem dentro de uma mesma propriedade. Eu fiquei interessada em saber dessa parte, porque ela comentou que tem os animais fazem... Eu achava que não existia mais esse tipo de aplicação. Gente, em café adensado, não sei se tem alguém do café que está entendendo o que eu estou falando, mas dependendo se você tem a união de café adensado com terreno movimentado, até pro drone fica complicado passar e vai com os animaizinhos mesmo, bem bonitinhos. Aí a gente conta claro que tudo com proteção, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente conta com o radarzinho que lê muito bem terreno do T10 e do T30. Os droneiros vão entender, velho. E T50 agora, T50. Veio também, né? Não sei por que tiraram o T40. Show! Vamos resumir aqui então. O ideal para o início, né, Carla? É a pessoa sentar realmente e ver qual é o custo fixo e o custo variável, né? Me corrija se eu estiver errado. Isso, o Júnior fez essa pergunta. Então, como que eu calculo o meu custo? Você tem que saber. O fixo e o variado. Então, eu vou ter o meu fixo e eu posso, de repente, quando o produtor me pede um orçamento, aí eu vou acrescentando outras informações, tipo, é longe? Quantos km? Vou precisar posar? Não vou, alimentação, aí você vai indo até chegar no seu custo, certo? Para você conseguir calcular, né, aqui o pessoal que entrou agora, estamos dando uma resumidinha, para conseguir calcular a hora trabalhada, então você trabalha de acordo com o teu resultado, né? É o que a Carla falou. Então, você vê o quanto que você gera de resultado até conseguir chegar na sua hora trabalhada. Os custos que o prestador tende a esquecer, né? Dentre depreciação, quantidade de bateria, de gasolina para carregar uma bateria, enfim, aí tudo isso você tem que ter anotado. Você, para poder dar desconto para um produtor, tendo o seu custo calculado, você tem margens aonde você pode chegar, certo? A negociação. E qual margem de lucro mínima que ela recomendou aqui para nós foi pelo menos 20%. E como deixar a reserva de emergência também, desses 20% a gente tira de 5 a 10%. Então, dá para começar amanhã na aplicação que você vai fazer, tá? Pode ser que você já não tenha precificado ok, mas pega essa sua margem, já vai guardando para sua reserva de emergência. E se não tem os dados, amanhã, na hora que você for abastecer, tanto o drone quanto o veículo e as baterias, já começa a anotá-los. E o legal porque a gente vira uma confusão, né, Carla? Para ficar guardando papel, esquece de anotar e tal. Tem algumas ferramentas muito legais que a gente pode indicar para o pessoal. Sim. Poxa, agora o Trello. O Trello a gente usa, ele é gratuito, tá, pessoal? Quem tiver interesse aí, eu utilizo para agendamento. Tá? Então, o Trello eu utilizo para agendamento, mas de repente
a gente consegue baixar ele no celular e aí gastou, anota lá no Trello. Gastou, anota lá para você ir fazendo. Vamos ver alguma outra. Olha só, o alarme vai disparar, gente. Com a gente? Ah, eu tenho a senha. Ai, meu Deus, tem um alarme aqui. Eu tenho. Ó, me perguntaram sobre tributação, vai depender do seu serviço, do seu estado. Tá, só então pegar aqui rapidinho aqui, a sua INF. E, gente, ó, 1h certinho, hein? Ixi, acho que vocês escutaram um barulhinho, mas voltando aqui. Mas aqui é tudo organizado. É. Pronto, desativado. Carla, como que o pessoal pode te encontrar, então, de repente, para ter acesso a esse teu serviço? Tá, ó, desde a Paula_Agro. Isso, já estamos quem recebendo quiser. aqui algumas DMs, né? No Carla Luiz Carducci, que é o meu Instagram pessoal. Carla Luiza. Heloise Carducci, CCI no final. Eu acho que marquei ela lá no post da live, tá, pessoal? Isso, tá lá marcado. Então, você dá mentoria também para o pessoal que manda está uma em DM pra Paula. tá em outro estado, você também pode dar essa mentoria? Sim, tranquilo. É, tranquilo. Isso, ainda bem que a internet veio para isso, né? Para encurtar as distâncias. Exatamente. Então, se você deseja aí o atendimento, o legal também que a gente comentou é que, de repente, às vezes, 3 horas sentado com a pessoa, você já consegue, né? 1 hora, acho que é muito rápido, mas umas 3 horas ela não vai precisar de outro encontro, de repente, com a pessoa. Vai depender de como está o andamento. Como é que tá a empresa, como é que tá essa saúde dessa empresa, como é que tá essa saúde dessa operação. Foi bem completo a mentoria que ela deu para nós, porque ela também envolveu o meu pessoal, eu consegui desvincular do PJ e tudo mais. Então, ela também dá essa assistência se você precisar. E é o seguinte, pessoal, tem aí uma surpresinha para vocês. A gente preparou um e-book bem legal, mostrei para a Carla também. Então, se você começou com drone agora, ainda tem algumas dúvidas para construir todo esse custo, tá? A gente preparou um e-book muito legal. Lá tem passo a passo de como você vai fazer para calcular o seu custo, tá? O e-book ele vai estar disponível na bio do meu Instagram, 30 minutinhos após a live. É isso aí, né, Gustavo? Nosso gestor de tráfego. Então, 30 minutinhos após acabar a live vai estar disponível na bio do meu Instagram. Você pode ter acesso a esse e-book. É um guia completo, completíssimo. E no final ainda tem uns bonuzinhos lá, né, Carlos? Isso, tem sim. Tem alguns bonuzinhos para você. Fantástico. Ficou bem legal, bem certo. Ó, eu já tenho uns 4 temas aqui para próximas lives, né? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. A gente está com bastante seguidor novo, fico muito feliz. Quero trazer muito conhecimento para vocês, das minhas vivências como gestora, como piloto, como agrônoma, né? Já aplicando também em outros estados. A gente tem outros formatos de serviço, onde chega um serviço para mim e eu passo para uma rede inclusive entrou na receita da agronômica. Esse é meu formato de trabalho, onde o produtor vem fazer orçamento comigo e eu tenho a rede de, como é que eu falo? Rede de outros drones, colegas, parceiros que eu repasso. Tipo um network. Isso, então. Network droneiro. Isso, droneiro. Então eu tenho esse outro formato, então eu tenho bastante coisa para trazer para vocês de como você pode trabalhar dessa forma. É isso. Fico muito grato por você que ficou até aqui. Pessoal, e muito obrigada, Carla. Muito obrigada, mais Paulo, uma vez. Obrigada, pessoal, que interagiu com a gente. As perguntas todas muito pertinentes. E se tiverem outras dúvidas que ficou aí, porque é um assunto muito delicado, né? Não foi a receita de bolo, o pessoal estava vocês viram que tudo muito depende. Muito depende. Além de ser agrônomas, ainda trabalhamos com drone, então depende demais, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E vai ficar salva a live. Se você escutar depois, curta, compartilha. E muito obrigado pela sua audiência. Até mais!